Vocês devem ter visto também, e é um assunto importante, saiu o resultado daquele exame chamado PISA, né? O PISA, que é uma prova uma avaliação do ensino mundial. Eles pegam vários países do mundo e dezenas e dezenas de países e submetem a provas. Aí você fica sabendo como é que está o desempenho dos alunos em linguagem, né? Em matemática, em ciências, leitura, ciências, matemática. Bom, e aí os dados apresentados, os dados que saíram, eles são muito, para variar, preocupantes para o Brasil, mas muito preocupantes para o Brasil. 7 de cada 10 alunos de 15 anos, não aprendem o mínimo em matemática. Não conseguem entender uma sentença, não conseguem entender nada. Ciências, um desastre também. E o pior é que quando a gente pega os alunos e compara com os outros, porque tudo se dá por comparação, né? Digamos, tem uma prova que ninguém acerta uma determinada questão, você não vai criticar o aluno que não acertou aquela questão se todo mundo teve dificuldade e não acertou a questão. Só que o problema é que quando você pega o desempenho dos alunos e compara com os outros, por exemplo, no Brasil, 73% dos alunos têm um desempenho baixo em matemática. Na OCDE, ou seja, os países mais ricos do mundo, quando você pega o grupo dos países mais ricos do mundo, 31% tem um desempenho baixo em matemática. Então aí você vê, 3 de cada 10 tem um desempenho baixo em matemática nos países ricos, mais de 7 em cada 10 tem um desempenho baixo em matemática aqui no Brasil. Olha que loucura! De cada grupo de 10 pessoas, a gente tem 4 a mais que tem um desempenho baixo em matemática. A matemática, para alguns, é uma disciplina pela qual a gente vai passando na vida. E se puder escapar, escapa. Mas a matemática é, sobretudo, um jeito de pensar. A matemática, ela é essencial para que a gente tenha noção de quantidades, noção de tempo, noção de espaço, noção de tudo. Proporção. Então é vital. Agora, não, mas é só na matemática. Ainda falando da matemática, só 1% dos alunos brasileiros obtiveram as melhores notas em matemática. Sabe quanto é em Singapura? 41%. Gente, como é que a gente vai construir um país onde só 1% dos alunos tem um desempenho alto de matemática? E em Singapura, 41%. Da onde virão os aplicativos? Da onde virão as grandes inovações? Da onde virão as soluções para um país mudar de padrão? Vocês acham que virá do Brasil ou vocês acham que virá de Singapura? Vocês acham que virá dos países do leste europeu com bom desempenho ou do Brasil? Da Ásia ou do Brasil? 50% dos estudantes brasileiros não conseguem, ao ler um texto, extrair qual é a ideia principal daquele texto. Sabe qual é a média geral de todos os países? 26%. No nosso é 50%. A gente fica na posição 64 no ranking de matemática. Tem 63 países. 63 países. Ou seja, os jovens de 63 países têm um ministro da educação, tem secretários da educação, estaduais, municipais, sei lá como é que esses países se dividem, que fazem melhor do que a gente aqui. Os professores, o conjunto dos professores, dos diretores de escola, escola privada, escola pública, diretores, prefeitos, governadores, presidente da República. Todos eles mais comprometidos. E aí a gente fica vendo o presidente da República do Brasil falando em paz lá fora. Olha isso aqui, como é que você pode ter um país em paz, tranquilo, sossegado, sabendo que o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos está absolutamente comprometido com o passado. Cadê a cruzada
nacional do presidente da República, dos governadores de estado, contra esse assunto, ou sobre esse assunto. 1% com as melhores notas de matemática. Singapura, 41%. É uma loucura. Então, a gente tá colocando em risco o sucesso do Brasil como nação. E disso decorre todo o resto. Disso decorre a evasão escolar, sobre a qual a gente falou na semana passada. Disso decorre a baixa qualificação, baixa qualidade da mão de obra. Disso decorre da necessidade de a gente formar o básico em mão de obra técnica e as empresas não conseguem achar mão de obra. Ontem saiu uma notícia dizendo que 7 das 10 maiores construtoras do Brasil não tem mão de obra para contratar, está faltando mão de obra para coisas simples. Coisas simples. E veja, quando a gente fala da matemática, por exemplo, uma pessoa vai assentar um piso num ambiente. Eu falo isso porque eu estou fazendo reforma, Débora Alfano fez reforma também. Aí você compra o piso e você tem um ambiente de 30 metros quadrados e você tem que assentar o piso. Que tamanho tem que ter as peças? Qual é o melhor tamanho para o piso, as peças individuais, para que você tenha a menor perda de pedra, de peça, de porcelanato, seja lá o que for, o piso, a menor perda, com o menor número de emendas. E aí, como é que calcula isso? Ah, não, joga no computador que ele faz. Tá bom, o computador pode ajudar a fazer, mas como é que você calcula isso, se você não tiver uma noção de matemática? Então, hoje em dia, um mestre de obras, um pedreiro, né, precisa ter noção, é importante. E olha que loucura, tem profissionais, e a reportagem de ontem mostrava isso, tem profissionais em certas áreas da construção civil com agenda para daqui 2 meses. Estão com agenda de artista. Agenda de artista. Por quê? Porque se tornaram artistas. Porque são poucos aqueles altamente qualificados, o que os torna popstar. E, na verdade, está faltando mão de obra de qualidade. Então, quando a gente discute mão de obra, a gente esquece do PISA. Quando a gente discute o PISA, parece que é um problema pontual na matemática ou na leitura. Gente, uma pessoa que não consegue ler, não lê uma bula, não lê um texto, não consegue interpretar, como é que vai se posicionar? Como é que vai falar? É dramático, é extremamente dramático. E a notícia, que é a notícia do dia, né, na área de educação, você lê isso tudo e você termina a leitura e fala assim, bom, o que dá para fazer? O que dá para fazer? Dá para fazer uma cruzada? A resposta de educação é demorada, mas os jovens são como a galho verde de árvore. Se você faz o movimento, a resposta vem rápido, mas precisa fazer o movimento. O Ceará conseguiu fazer um movimento importante lá atrás e vem com desempenhos. Então, se você abrir o desempenho do PISA por escola, por unidade, você vai encontrar gente que tem padrão em Singapura. Aí isso só aumenta a desigualdade social. Porque nós não estamos conseguindo entregar um padrão de qualidade razoável para os nossos estudantes. A gente está na linha da quantidade, medindo, por exemplo, a evasão escolar, e não está na linha da qualidade, o que é fundamental, o que essa prova pegou. E essa prova, que é feita para comparar os países, é um trabalho muito importante. E o Brasil entrando na OCDE, e o Brasil está trabalhando para entrar na OCDE, nós vamos ter estudos como esse em várias áreas para a gente poder olhar para a gente e falar, a gente está a pé. No caso da educação, a gente está muito a pé. É uma preocupação muito forte de vários estudiosos, vários especialistas. E como a gente disse na semana passada, quer dizer, um aluno que não entende, chega ao final do ensino médio e não consegue se expressar na língua portuguesa. Tem dificuldade para leitura. Na matemática dele, ele não aprende nada. Onde é que ele vai estudar? O que ele vai fazer da vida? Os que seguirem em frente vão para as faculdades caça-níqueis do ensino à distância, que teve promoção até da Black Friday.
É uma coisa inacreditável. Quando você pega, e eu citei esse dado, mas vale a pena repetir, dos 650 mil alunos que ingressaram em licenciatura numa faculdade particular, 94% estavam no modelo, na modalidade de ensino à distância. Um assinte, que eles chamam de democratização, mas na verdade é um processo só de enriquecimento dos donos de faculdade e enganando a sociedade, enganando aquele que tem menos, fazendo Black Friday, como eu falei. Então nós estamos numa situação muito delicada. Esses números do PISA têm que ser visitados, revisitados, porque a gente não pode permitir isso. E não pode permitir a demagogia. Não pode permitir que as nossas autoridades saiam por aí pregando paz no mundo, nesse ambiente horroroso que a gente tem, que é o ensino no Brasil e que a gente tem que revisitar. Aqui sim, é uma guerra, essa é uma guerra que tem que ter. As guerras de Israel contra o Hamas, do Hamas contra Israel, né? Na verdade, uma resposta ao ataque terrorista, a invasão da Ucrânia pela Rússia, essa loucura desse lunático, desse Nicolás Maduro, que agora vem com essa de referendo para, sei lá o que, criar uma guerra no continente, um idiota. Essas guerras não deveriam existir? Não deveriam existir. Agora, essa guerra contra a falta de baixa qualidade de ensino no Brasil deveria ser prioridade número 1. E não é, infelizmente. Não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a posição que eu tenho sobre o assunto.